Olá, aqui é o Emelino do canal Falando de Loja. Nós estamos produzindo uma série de vídeos em parceria com a Tidas Crediário para tratar do assunto crediário garantido. Quais são as melhores práticas, quais são os impactos da nossa operação. Nesse vídeo especificamente, eu quero trazer o tema de quais clientes passaram no sistema. E por que eu estou trazendo esse tema? Por que é importante a gente fazer essa reflexão? Porque eu tenho certeza que a gente conversando com lojistas, a gente ouve coisas do tipo assim, tem vendas que eu prefiro passar aqui, ficar no meu crediário, e alguns clientes eu passo para o crediário da Tidas, ou seja, faz uma triagem, uma espécie de seleção de quais vendas vai passar no sistema e quais vendas vai operar no seu próprio sistema, etc. e tal. Quando você faz isso, tem um impacto. E a pergunta que fica é, por que o lojista faz isso? Então é importante a gente começar entendendo isso. É óbvio que a primeira colocação que a gente ouve é, Emelino, tem as taxas, né? Então, eu não passando para Tidas essas vendas aqui, eu não vou pagar a taxa. Ok, você não vai pagar a taxa, mas o que você vai pagar? O que te custa? Qual é o resultado que você vai ter? Então, essa é uma primeira pergunta. Quando você tem eminentemente a sua operação, você tem o analista, você tem as consultas, negativação, você tem cobrança, você tem inadimplência, você tem uma série de gastos aqui, o gerenciamento disso que precisa ser feito, o que é a inadimplência, quais são os critérios, qual é a recuperação de crédito, e o fluxo de caixa. Você não tem como antecipar recebível que você faz no crediário interno da loja, não é verdade? Então, fica esse montante aqui, é importante entender e fazer as contas, exatamente o que isso tem de impacto. Então, quando você compara com quando você faz a terceirização, essa é uma das contas que você precisa fazer, esse confronto direto. Segundo, entender a composição de taxa do terceirizado especialista que você traz para dentro da empresa é fundamental. Basicamente, quando você olha para uma composição de taxa de crediário garantido com antecipação de recebível, primeiro, o custo da garantia. O que é a taxa de liquidez, a taxa de garantia de liquidez? É exatamente o terceiro absorvendo todo o seu custo operacional, análise, consultas de birôs de crédito, toda a parte de equipamentos, software, ou seja, todo o custo operacional, mais a inadimplência que tem que ser absorvida. Por quê? Porque está havendo uma garantia de liquidez. Então, isso tem um custo. Depois, você tem a antecipação de recebível, que é uma espécie de empréstimo, né? É um empréstimo, uma antecipação que está sendo paga para receber em parcelas futuras a partir da liquidação dos clientes, sendo que vai haver aí, como eu já disse, uma certa inadimplência porque é natural da operação. Quem dá crédito tem inadimplência, isso é inerente à operação. Então, é importante, quando você faz essas contas e realmente entende como é a composição dela, começa a fazer sentido. E por que a gente faz essa operação? Porque o que a gente busca é uma taxa negativa, na verdade é isso. O que é taxa negativa? É um resultado maior do que aquilo que eu gasto. Como isso é possível? No ganho de escala. Porque se você simplesmente só passar, por exemplo, clientes que você considera problemáticos ou a abertura de novos clientes no crediário terceirizado, você primeiro fica com duas operações, absorvendo o custo operacional interno, confrontando com essa outra operação. Segundo, a operação terceirizada não tem ganho de escala. E aí, realmente, quando você começa a analisar, ela não é significativa dentro da sua operação. E é importante entender que crediário é uma ferramenta de fidelização e ganho de escala, de produtividade. É só analisar o ticket médio no plano de pagamento crediário que a gente vai ver que ele é significativamente maior que todas as outras modalidades, tanto no à vista quanto no cartão, na venda do cartão de crédito, ainda que parcelado. Quando você confronta a venda no crediário, nos planos mais alongados especialmente, a tendência do ticket é de 4 a 6 vezes maior do que a venda à vista. Então realmente é muito significativo. E aí você tem ganho de escala, redução de despesa fixa. Mas se você está acompanhando essa série, já viu eu fazer a conta do aluguel e faturamento. Por exemplo, aluguel é uma despesa fixa, salvo shopping, etc. e tal. Mas via de regra, o que é uma despesa fixa? É aquela que não varia em função da venda. Você vendendo muito, não vendendo nada, vendendo pouco, ela existe de maneira igual. A variável é aquela que é consequência da venda, né? Ela só existe quando você passa a venda. Tipo, comissão de vendedor, imposto sobre a venda, consumo de sacola. Você jogar a sacola, você vende, né? Então, existem algumas despesas que são consequência da venda. Essas a gente chama de variáveis, né? E as fixas são aquelas
aquelas que existem independentemente da venda. Então, se você alavanca o seu faturamento, você dilui as despesas fixas, porque elas vão existir aqui. Quando você começa a crescer as vendas, percentualmente elas caem. Então, ter ganho de escala é fundamental na otimização da sua operação. Percebe o que eu estou dizendo? Por isso é fundamental você realmente passar, sabendo que você está passando por um especialista, que você tem assessoria, que você tem um pós-venda que vai te realmente municiar de todas as informações, sem contar que você tem uma base de dados organizada para fazer ações de marketing, para ter realmente uma otimização da operação de maneira extraordinária. Então, como é importante você realmente orientar o time? Primeiro, precisa entender. É fundamental entender. Eu não vou comprar uma ideia que eu não entenda, que eu não perceba o ganho que eu vou ter nela. É fundamental a gente entender isso, né? Eu preciso entender. Depois eu preciso trabalhar o meu time, a minha equipe, para que a equipe também entenda e tenha confiança e segurança em trabalhar, sabendo que tem ganho significativo dentro da operação, porque entende o que está fazendo. Terceiro, o meu cliente. Trabalhar esse cliente, focalizar na experiência de compra dentro da minha loja, para que ele realmente fique satisfeito, escolha sempre a minha loja, porque sabe que vai ser bem atendido, vai ter bons produtos e tem um plano de pagamento super especial para que possa fazer as suas compras. Como é fundamental a gente alavancar, a gente realmente trazer o parceiro e entender que o ganho de escala é fundamental, sem falar na melhoria da qualidade, porque a partir do momento que você amplia a sua base de dados dentro do sistema, a qualidade da análise também cresce proporcionalmente. Então, os impactos são extremamente positivos quando você realmente concentra e não fica vamos chamar nesse sistema híbrido, né? Uma parte vai, uma parte não vai, não é nem uma coisa e nem outra. Então, é fundamental haver essa concentração e realmente trabalhar na parceria. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.